A autoridade de Cristo requer que os seus seguidores tenham intimidade com Ele e lhe prestem obediência. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ari Marinho e este é o meu canal no YouTube. Chegamos hoje ao 20º episódio da série Meditações no Evangelho de Lucas. A arte de fazer perguntas pode ser uma prática muito importante e quase indispensável para a aquisição de conhecimento, como também pode ser uma mórbida e cruel prática, desde que possua como exclusivo propósito derrotar os adversários que se encontram em debate. Quem pergunta para aprender revela, a partir dos seus questionamentos, o tesouro de humildade que habita em seu coração. Quem, por outro lado, pergunta com o específico propósito de derrotar seu oponente, revela quão amargo e cruel é o seu coração. O capítulo 20 do Evangelho segundo Lucas apresenta um episódio onde um grupo de sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, aproximaram-se e fizeram a seguinte pergunta para Jesus: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Lucas capítulo 20, versículo 2. Jesus estava dentro da casa religiosa dos sacerdotes e escribas, o Templo de Jerusalém, ensinando e evangelizando quando lhe fizeram esta pergunta. Lucas capítulo 20, versículo 1. O contexto nos dá conta de que o propósito desses questionamentos não era a obtenção de conhecimento, mas uma mórbida tentativa de criar embaraços no caminho de Jesus, desafiando sua autoridade. O Evangelho segundo Lucas torna evidente o fato de que a autoridade de Jesus já era largamente reconhecida em Israel, pois muitos se maravilhavam da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 32. O próprio Jesus, por exemplo, já havia demonstrado sua autoridade curando um paralítico em Cafarnaum. Lucas capítulo 5, versículo 24. O tipo de autoridade que Jesus possuía era celestial e ele a exercia não com tirania ou crueldade, mas com mansidão e humildade de coração. Quanto à sua autoridade, Jesus não se preocupava em defendê-la. Ele simplesmente a exercia enquanto curava, ensinava, expulsava demônios, evangelizava e salvava os perdidos. Portanto, a autoridade de Jesus não precisava ser defendida, pois ele simplesmente vivia sua autoridade diante de todos. A atividade que Jesus estava desempenhando no templo, na ocasião em que lhe fizeram aquelas perguntas, era uma atividade de dupla natureza. O texto de Lucas, capítulo 20, versículo 1, afirma que Jesus estava no templo ensinando o povo e evangelizando. Podemos classificar esta atividade como sendo uma atividade para dentro e uma atividade para fora. Na condição de atividade para dentro, Jesus estava ensinando o povo. Na condição de atividade para fora, ele estava evangelizando. Afirmamos que o ensino era uma atividade para dentro, porque Jesus, com essa atividade, promovia a edificação do povo. Era, portanto, uma atividade interna, pois fazia o povo crescer em qualidade. Por outro lado, afirmamos que a evangelização era uma atividade para fora, porque Jesus, com essa atividade, promovia a expansão do seu ministério. Era, portanto, uma atividade externa, pois promovia o crescimento quantitativo dos seus seguidores.
Por estar unicamente focado em exercer sua autoridade e não em defendê-la, Jesus, de acordo com a narrativa do capítulo 20 do Evangelho segundo Lucas, não respondeu à pergunta que lhe havia sido feita. Ao contrário, ele ofereceu outra pergunta aos seus questionadores, cujo propósito era tornar evidente o que estava no coração daqueles que lhe haviam feito a pergunta acerca da sua autoridade. O evangelista Lucas narra a pergunta de Jesus com as seguintes palavras: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Lucas capítulo 20, versículos de 3 a 8. A narrativa que acabamos de abordar, portanto, revela uma triste página da história humana. Quando o assunto é a autoridade de Cristo, muitos estão totalmente focados em tentar desacreditá-la, pois o seu propósito é viver uma vida sem ter que prestar contas àquele que possui toda a autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo. Aqueles, porém, que amam a Cristo, buscam viver em intimidade com Ele e estão muito à vontade com a sua autoridade. Uma vez que Cristo possui toda a autoridade no céu e na terra, os verdadeiros discípulos procuram viver de acordo com tudo aquilo que Ele ensina. Os verdadeiros discípulos sabem que a autoridade de Cristo requer que os seus seguidores tenham intimidade com Ele e lhe prestem obediência. Encerramos aqui o 20º episódio da série Meditações do Evangelho de Lucas. No estudo de hoje, nós aprendemos que a autoridade de Cristo requer que os seus seguidores tenham intimidade com Ele e lhe prestem obediência. Não esqueça de deixar o seu like nessa postagem, inscrever-se em nosso canal caso não o tenha feito ainda e, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Obrigado por sua parceria com o nosso canal e até o próximo episódio desta série. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.